Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos em Estresse. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Casos. E hoje aqui no canal eu vou trazer pra vocês uma história assim bem polêmica, que divide muitas opiniões até os dias de hoje, né? Um caso assim bem polêmico e trouxe especialmente aqui no canal esse caso dessa vez, porque em breve vai sair aqui no Brasil a série sobre esse caso. E nada melhor do que ter aqui na Casos, né, um vídeo contando resumidamente para vocês entenderem um pouquinho dessa história. No dia 13 de julho de 2014, um menino chamado Conrad Roy, de 18 anos, foi encontrado morto dentro da sua picape em um estacionamento de um supermercado lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Dentro do carro, junto com ele, foi encontrada uma bomba de água que expelia monóxido de carbono. Segundo as autoridades, o jovem sofria de transtorno de ansiedade e depressão. No entanto, foi descoberto algo muito mais insano após a verificação de seu celular. Quando a polícia tem acesso ao telefone do Conrad, eles acabam tendo uma grande surpresa e algo assim bem perturbador. Eles se depararam com várias mensagens de textos no qual ele trocava durante muito tempo com uma menina, uma suposta namorada chamada Michelle Carter. E uma dessas mensagens, dessas últimas mensagens que ele recebeu naquele dia que ele se suicidou, Michelle Carter, de 17 anos, teria o incentivado a cometer o ato. Conrad Henry Roy III nasceu no dia 12 de setembro de 1995 na cidade de Massachusetts. Para muitas pessoas ele demonstrava ser um garoto que tinha um grande futuro pela frente, só que infelizmente ele sofria de transtorno de ansiedade e uma depressão bem profunda. Ele não tinha uma boa relação com o pai, que muitas vezes entrava muito em conflito com ele dentro de casa, no qual eles sempre acabavam brigando, e em uma dessas vezes eles acabaram tendo uma briga bem feia, assim, de socos, no qual a polícia até foi chamada. O Conrad levou uma baita surra do pai, enfim, ficou com vários hematomas no rosto. A depressão do Conrad, ela teria, assim, aumentado, né, e ido para um estágio maior em 2012, quando os pais dele se divorciaram. E foi em outubro do ano de 2012 que o Conrad tentou cometer suicídio pela primeira vez. Foi a partir daí que o Conrad começou a ter um acompanhamento com psicólogos e psiquiatras, no qual eles indicaram para ele tomar antidepressivos, né? Agora eu vou explicar um pouquinho, assim, bem resumido, quem era essa suposta namorada dele, que foi a Michelle Carter. Michelle Carter nasceu no dia 11 de agosto de 1996, também em Massachusetts, e começou a ter problemas alimentares quando ela era muito nova. Aos 9 anos de idade, ela já desenvolveu bulimia e passou a praticar automutilação para meio que suprir, meio que para abafar os sentimentos que ela também não conseguia entender e administrar. Aos 14 anos de idade, ela já fazia aconselhamento psicológico, ela tomava muitos medicamentos para controlar a depressão também que ela sofria. Os dois acabaram se conhecendo durante as férias de 2012 lá na Flórida. Os dois meio que se acharam assim nesse quesito de estarem com os mesmos problemas, com problemas parecidos, com depressão, enfim, por tomar medicações. E meio que eles sentiram empatia um pelo outro, sentiram essa conexão. Mesmo eles morando assim relativamente perto, eles mantiveram a relação deles basicamente por mensagens de texto e por e-mail. Voltando ao dia do suicídio do Conrad, quando a polícia pega o celular dele e encontra mensagens da Michelle, eles encontram diversas mensagens, enfim, desde o dia que eles se conheceram, enfim, mensagens que variavam de mensagens amorosas, mensagens de preocupação, mensagens assim meio que sem dar para entender, meio que código que eles usavam entre eles, e também algumas mensagens bem perturbadoras, inclusive a última mensagem que ela teria enviado para o Conrad pouco antes dele cometer o suicídio. A polícia conseguiu perceber que por muito tempo, né, a Michelle, ela serviu como uma âncora emocional para o Roy, sempre sugerindo para que ele buscasse ajuda, e muitas dessas vezes ela encorajava ele a procurar ajuda. Enquanto ele se mostrava assim bem resistente, dizia que não tinha jeito, que ele queria ir embora desse mundo, que ele queria se matar. As mensagens elas se tornam bem confusas assim entre os dois, principalmente no quesito de, em um momento ela estar dizendo para ele que era para ele procurar ajuda, e em um outro momento estava incentivando ele a cometer o suicídio ou
conversando sobre formas de cometer o suicídio, enfim. E pouco mais de um mês antes, lá pelo dia 6 de junho de 2014, eles também localizaram uma mensagem de texto onde a Michelle dizia o seguinte: estou com medo de você não melhorar e se tornar suicida de novo. E o Conrad respondeu: por favor, não diga isso, tenho pensado nisso uma vez a cada 4 dias e sei que não é uma opção. No dia 22 daquele mesmo mês, o Conrad ele acabou regredindo ainda mais no estado emocional dele e mandou uma mensagem de texto para Michelle dizendo: eu nunca vou melhorar, tenho certeza disso. E a Michelle, até esse momento que foi assim, um mês antes basicamente, né, de tudo isso acontecer, ela teria respondido para ele o seguinte: você está em um túnel escuro agora, mas não vai durar para sempre. Você encontrará a luz um dia e eu estarei aqui para ajudá-lo a encontrar. No decorrer dos dias, enfim, gente, que chegava mais perto daquele dia, né, daquele ato que ele iria cometer, as mensagens começaram a ficar um pouquinho diferentes. Em uma dessas mensagens, Michelle Carter falou também o seguinte: você não vai se matar, você diz o tempo todo que quer se matar, mas você ainda está aqui. Todas as vezes que você quis, não fez. As mensagens entre os dois, trocadas no dia 5 de julho, basicamente ali 8 dias antes dele se matar, já começaram a mudar para um estado de incentivação, no qual a Michelle começou a incentivar ele a cometer o ato. Ele teria dito para Michelle que seria uma oportunidade perfeita porque a mãe e o irmão estariam na casa de amigos. A todo momento, a Michelle ela ficava oscilando esse estado de apoio para ele não fazer aquilo. E do nada, assim, ela se transformava e começava a incentivar ele a fazer aquilo. Então eram mensagens, assim, bem confusas e bem difícil da gente conseguir entender o que ela queria afinal, né? O que ela sentia afinal por ele e qual que era o intuito dela. Quanto mais ia se aproximando do dia do suicídio, mais as mensagens ficavam mais doentias e apavorantes. Em uma dessas mensagens, a Michelle teria dito também o seguinte: quem muito fala, pouco faz. Então essas pequenas frases acabavam incentivando mais e dando mais coragem para o Conrad fazer o que fez. E uma semana antes do ato ser cometido pelo Conrad, a polícia somou que eles trocaram em torno de 1000 mensagens em apenas uma semana. E nessas mensagens a Michelle se mostrava muito frustrada e muito revoltada com a demora de Roy para se matar. Uma delas dizia também o seguinte: você não pode ficar pensando sobre isso, você só tem que fazer. Você disse que ia fazer, eu não entendo porque ainda não fez. Conrad acabou respondendo para ela que também não conseguia compreender por que ele ainda não tinha feito. Michelle responde o seguinte: então eu acho que não vai fazer isso tudo para nada? Conrad já havia pesquisado vários métodos para se matar e com a ajuda da Michelle ele acabou decidindo. Ela que acabou fornecendo as instruções passo a passo via mensagem de texto sobre exatamente o que ele deveria fazer. E na mensagem dizia o seguinte: sim, vai funcionar. Se você emitir 3.200 ppm por 5 ou 10 minutos, você morrerá em meia hora. Você perde a consciência sem dor. Você simplesmente adormece e morre. Você também pode simplesmente pegar uma mangueira e passá-la do cano do escapamento até a janela traseira do seu carro e selá-la com fitas adesivas e camisas para que não possa escapar. Você vai morrer dentro de 20 ou 30 minutos sem dor alguma. E foi nesse momento que o Conrad se dirigiu a uma loja onde ele comprou uma bomba de água que expelia monóxido de carbono, entrou na picape dele e dirigiu até o estacionamento de um supermercado. E aí que a história ela começa a ficar mais polêmica e mais revoltante, porque nesse momento que ele começa a cometer o ato, que ele liga a bomba, que ele começa a sentir aquilo, começa a se sentir mal, por um instante ele acaba saindo do carro e meio que ele hesita em fazer aquilo. Ele acaba ligando para ela e fala para ela que ele acabou saindo porque ele se sentiu muito mal, e a Michelle acaba dizendo para ele voltar pro carro e continuar. Nesse momento, o Conrad ele acaba ouvindo a Michelle e volta para dentro do carro, cometendo o suicídio. No dia 4 de fevereiro de 2015, Michelle Carter foi indiciada por homicídio culposo e processada. Durante o julgamento, o advogado da jovem argumentou que ela tentou convencer Roy a não se suicidar dias antes e que nada que ela fizesse poderia ter mudado a decisão dele. Então, essa mensagem que eles descobriram que ele tentou
desistir daquilo e que ela mandou ele voltar pro carro e continuar, e ele teria voltado pro carro até, enfim, finalizar o processo, né? Foi algo assim que ganhou muito destaque dentro da mídia, porque é uma polêmica muito grande, porque tinha um lado que, ao mesmo tempo, era uma menina que também tinha os problemas que ele tinha, ou problemas parecidos. Era uma menina que dias antes ela dizia coisas boas, dizia que era pra ele não fazer, e que de repente ela mudou totalmente, dizia pra ele, incentivava ele a fazer tudo aquilo e mandou ele voltar pro carro. Então tinha esse lado da defesa dela, que tentava alegar no julgamento que ela era uma pessoa instável, que ela tinha problemas, que ela estava confusa, que ela tentou ajudar de diversas formas, que ela, enfim, que ela estava com muitas medicações, que, enfim, toda aquela defesa para tentar justificar o que ela fez. E do outro lado tinha aquela acusação, né, que por mais que ela tivesse os problemas dela, dizer para ele voltar pro carro, incentivar alguém a se matar, seria algo que seria considerado como homicídio? Ou será que, mesmo se ela mandasse essas mensagens, a decisão era somente dele? Enfim, durante o julgamento, a Michelle, ela se mostrou assim, por diversas vezes, ela se mostrou bem abalada, chorava bastante, mas a gente não é perita em detecção de mentiras, então a gente não tem como saber se aquele choro era falso ou não. Mas por diversas vezes o advogado alegou essa questão dos medicamentos que ela tomava, que ela estava bem confusa, e enfim, que as palavras dela não determinariam, né, a decisão dele. No final do julgamento, o advogado da Michelle conseguiu uma condição que seria bem boa para ela, que seria manter ela em liberdade condicional até que se esgotassem todos os recursos da defesa. E isso durou até o dia 16 de junho de 2007, onde os recursos esgotaram e o juiz considerou Michelle Carter culpada e a sentenciou a 15 meses de reclusão por homicídio culposo, por ter o dever de aliviar o risco. Para reverter, Michelle e os advogados entraram com um recurso, porém no dia 13 de janeiro de 2020 a Suprema Corte não aceitou o recurso e nem alterou a condenação. Mesmo a Suprema Corte não aprovando esse recurso lá de 2020, semanas depois ela foi fotografada deixando a prisão. Isso foi explicado como bom comportamento e eles decidiram que ela teria o direito da liberdade mais cedo, cumprindo 11 meses de 15 meses na qual foi sentenciada. Qual a opinião de vocês sobre esse caso? Vocês acham que realmente ela foi culpada e ela deveria permanecer presa por homicídio? Ou vocês são do time que acham que, mesmo ela tendo agido, né, errado, ela não definiu a morte dele, que ele teria total noção de dizer não e não ter ido até o fim? E esse caso, gente, ele ganhou uma série, no qual já tá rolando lá nos Estados Unidos, não sei quando que vem aqui pro Brasil. E ela será estrelada pela atriz Ellen Fanning, irmã da Dakota Fanning. Eu vou deixar pra vocês algumas fotos dessa atriz interpretando Michelle Carter e olhem a perfeição da maquiagem e da interpretação dela, né? Porque não é só maquiagem, mas a forma de expressão do rosto, enfim, ficou muito parecida. Eu tô muito empolgada realmente pra ver como que vai ser assim esse desenrolar nessa série aí. E o caso de hoje fica por aqui. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, todo aquele ritual, né? Se inscreva aqui no canal, ativem o sininho, que eu nunca falo aqui, ativem o sininho para receber as notificações. Me sigam lá no Instagram casos.mistérios. Me sigam também lá no TikTok, também lá no Twitter. Twitter eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Meu e-mail para contato também estará aqui tudo na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!